O vento passou leve, levantando a poeira do chão como se o próprio lugar estivesse despertando depois de anos esquecido. E pela primeira vez, aquele sítio morto parecia respirar. Ela não sabia quanto tempo levaria, não sabia se daria certo, mas sabia de uma coisa. Ali, naquela terra que ninguém quis, estava enterrada a chance de tudo mudar. E dessa vez, ela não iria desistir. O sol de Goiás não pede licença. Ele chega antes mesmo que a gente abra os olhos. Enfia os dedos pelas frestas da janela, esquenta o chão de terra batida, racha o lábio, ressequia a garganta. É um sol que não aquece, queima. E foi nesse calor que Marlene Bastos desceu do caminhão de um desconhecido, com uma sacola de lona preta no ombro, um par de sandálias velhas nos pés e nada mais. Absolutamente nada mais. O motorista nem esperou ela fechar a porta direito. Arrancou levantando uma nuvem de poeira vermelha que demorou um bom tempo para baixar. Marlene ficou parada no meio da estrada de chão, olhando para aquela névoa alaranjada, como se estivesse vendo a própria vida indo embora junto com ela. De certa forma, estava. Tinha 43 anos, cabelo escuro com fios brancos que ela parou de esconder faz tempo. Mãos calejadas de tanto lavar, passar, cozinhar e servir. Costas levemente curvadas, não pela idade, mas pelo peso de anos abaixando a cabeça quando não queria. Olhos castanhos que já foram mais vivos, mas que ainda guardavam alguma coisa por dentro. Uma brasa, pequena, quase apagada, mas presente. A família tinha ficado lá atrás. O cunhado com a voz grossa e os decretos diários. A cunhada com os sorrisos de lado e os comentários que doíam mais do que tapa. Os sobrinhos que aprenderam a tratar ela como invisível porque os pais faziam o mesmo. 6 anos morando naquela casa depois que o marido morreu, 6 anos sendo a parenta pobre, a agregada, a que não tinha para onde ir. Até que disseram com todas as letras que ela estava sobrando. Marlene, você precisa se virar. A gente também tem a nossa vida. Não gritaram. Foi pior. Falaram baixo, tranquilos, como quem comunica uma coisa óbvia que a outra pessoa demora a entender. E o pior foi que ela entendeu. Entendeu tão bem que não chorou, não respondeu, não pediu mais um dia. Foi até o quarto, pegou a sacola que já estava meio pronta, porque no fundo ela sabia que esse dia ia chegar. E saiu sem olhar para trás. O orgulho foi a única coisa que não coube na sacola porque já estava dentro do peito. O sítio era de um tio-avô que morreu sem herdeiros diretos. Um papel amarelado que o advogado do cartório de Palmeiras de Goiás tinha enviado meses antes, comunicando que a propriedade havia sido deixada para ela por ser a parente mais próxima ainda viva. Na época, o cunhado tinha rido. Terra que não vale nada no fim do mundo, sem documento limpo. Que presente, hein, Marlene? Ela guardou o papel. Não disse nada. Agora estava aqui. A estrada de chão que levava até o sítio tinha uns 4 quilômetros a partir da rodovia. Marlene fez o caminho a pé, com a sacola no ombro e o sol batendo direto na nuca. Não havia uma árvore que prestasse sombra naquele trecho. O cerrado dos 2 lados estava seco, as folhas amareladas, o chão rachado em formas que lembravam pele velha. Alguns cupinzeiros pontudos se levantavam aqui e ali como sentinelas de uma terra abandonada. O silêncio era enorme. Não era o silêncio gostoso da roça, quando tudo está bem. Era um silêncio pesado, entupido. O tipo que faz a gente ouvir o próprio coração com mais clareza do que queria. Marlene caminhou olhando para o chão, contando os passos sem querer, tentando não pensar demais. Quando a casa apareceu lá na frente, ela parou. Ficou um momento só olhando. Era pior do que imaginava. Muito pior. A construção era baixa, de adobe, com o telhado de telha capa e canal visivelmente afundado no canto direito. A varanda da frente tinha 2 pilares de madeira apodrecida, que sustentavam uma cobertura torta.
A porta estava de lado, saída das dobradiças, encostada na parede como se tivesse desistido de funcionar. As janelas eram buracos escuros, sem vidro, sem madeira, sem nada, só aberturas que deixavam entrar qualquer vento e qualquer bicho. O quintal era um mato ralo e seco. A terra em volta tinha aquela cor de laranja desbotado que indica solo pobre, compactado, difícil. Não havia uma planta verde, não havia um pé de qualquer coisa. Havia um poço a uns 20 metros da casa, mas sem a cobertura, apenas o brocal de pedra partida ao meio. Marlene ficou parada olhando para tudo aquilo por um tempo que ela não soube medir. Depois respirou fundo. Ajeitou a sacola no ombro e andou até a porta. Então é aqui, ela disse em voz alta, para ninguém. A voz saiu estranha, rouca de tanto não falar durante o dia. Entrou na casa com cuidado, pisando devagar, porque o chão de terra batida tinha partes onde o cupim tinha trabalhado nos caibros e o assoalho do corredor, o único cômodo que tinha assoalho de madeira, rangia de um jeito que não inspirava confiança. A sala era pequena, com marcas de umidade nas paredes em formato de mapas de lugares que não existem. Um banco de madeira estava virado de lado no canto. Havia uma mesa velha, com uma das pernas trocadas por um tijolo. O quarto tinha uma cama de ferro enferrujada sem colchão, uma janela para o lado do quintal, uma prateleira de madeira pregada na parede, torta, com um pote de vidro vazio e um pedaço de vela. A cozinha era o melhor cômodo. O fogão de lenha estava inteiro, só sujo. Havia uma pia de cimento com uma torneira que Marlene girou sem esperança e que, para sua surpresa, cuspiu um fio de água amarelada, depois marrom, depois de um tempo, algo que parecia água de verdade. Devia ter uma cisterna em algum lugar ligada ao poço. Ela deixou correr, olhou para aquele fio d'água como se fosse uma graça recebida e sentiu o primeiro alívio desde que tinha descido do caminhão. A primeira noite foi longa demais. Marlene limpou o chão da cozinha com um pano que tinha trazido na sacola. Comeu o que restava do que tinha guardado. 3 biscoitos de sal, um pedaço de rapadura e um punhado de amendoim torrado que a vizinha do cunhado tinha enfiado discretamente na sacola sem que ninguém visse. Essa lembrança fez seus olhos arderem, mas ela não deixou a lágrima cair. Ainda não. Deitou no chão da cozinha com a sacola debaixo da cabeça, coberta com uma blusa extra que tinha trazido, e ficou ouvindo a noite do cerrado. Os grilos eram muitos e barulhentos. Um bicho que ela não identificou chamou 3 vezes do lado de fora e parou. O vento entrava pelas frestas da parede com um assovio fino e constante. Lá pelas 10 da noite, ela ouviu um barulho no telhado. Passou rápido, provavelmente um gato do mato ou uma corruíra andando nas telhas. Mas no escuro, sozinha, o coração acelerou antes da cabeça conseguir raciocinar. Fechou os olhos. As palavras do cunhado vieram sem pedir. Você não serve para nada, Marlene. Você sempre dependeu de alguém. Sem o Renato, você não é ninguém. Ela deixou as palavras chegarem, ficarem um pouco, e depois foi empurrando elas para o lado. Como se empurra uma criança teimosa que fica puxando a manga. Devagar, sem briga. Não dormiu bem. Dormiu em pedaços, acordando com qualquer barulho diferente, sentindo o chão duro nas costelas, sentindo o frio das 3 da manhã que ninguém avisa que existe no cerrado, mesmo no tempo quente. Mas dormiu. E quando o céu começou a clarear lá pelas 5, ela levantou. Os 3 primeiros dias foram de reconhecimento e derrota em doses iguais. Marlene percorreu cada palmo do sítio. Era um pouco mais de 4 hectares, ela descobriu depois, andando e estimando. A maior parte era cerrado aberto, com aquelas árvores tortas e resistentes do Goiás, os paus-terra, os pequizeiros, as lixeiras com as folhas ásperas que arranham. O solo na frente da casa e em boa parte do quintal estava compactado e pobre, cor de tijolo desbotado. Ela não tinha enxada, não tinha facão,
Não tinha sementes, não tinha dinheiro. Tinha a sacola, as roupas do corpo, 2 cobertores que achou dobrados dentro de um baú de madeira no quarto, com cheiro de naftalina e tempo, mas inteiros, e a vontade teimosa de não dar razão para quem tinha rido dela. No terceiro dia, caminhou pelos 4 quilômetros até a estrada e foi até o vilarejo mais próximo, um lugar chamado Buritizal. 18 casas, uma bodega, uma igrejinha de porta fechada na segunda-feira e um posto de saúde que abria 3 vezes por semana. Na bodega, um senhor de chapéu de palha a olhou com aquele olhar comprido que o interior tem o costume de dar para desconhecido. Marlene explicou que estava no sítio do velho Aristides. O homem franziu o senho. "O sítio do seu Aristides?" Ele disse, como se tivesse ouvindo errado. "Aquilo lá está fechado há quase 20 anos, moça." "Eu sei. Sou herdeira dele. Vou trabalhar aquela terra." O homem a olhou de novo. Desta vez com um respeito cauteloso. Aquele que o interior reserva para quem faz afirmação séria com voz tranquila. Ela pediu fiado. Arroz, feijão, sal, banha, uma vela, um pacote de fósforo. Disse que pagaria quando pudesse. O homem, cujo nome era seu Cândido, ficou um momento em silêncio. Depois virou, pegou as coisas e pôs na balcão. "Anota aí, dona Marlene, eu confio na palavra." Ela voltou para o sítio com um embrulho no braço e uma coisa estranha no peito. Não era alegria, era algo menor e mais sólido, uma faísca. Foi no 4º dia que ela percebeu que algo estava errado com a terra. Não errado no sentido ruim, errado no sentido de diferente, de fora do lugar, de coisa que não bate com o que está em volta. Ela estava varrendo o quintal dos fundos, mais para ter o que fazer do que por necessidade, quando notou. Um trecho de terra, uns 3 metros quadrados, a uns 15 passos da parede dos fundos da casa, era de uma cor ligeiramente diferente, mais escura. Não muito, não de longe, mas de perto, prestando atenção, dava para ver. Enquanto o resto do quintal era aquele laranja de argila seca, aquele pedaço tinha um castanho mais fundo, quase marrom. Marlene abaixou, encostou a palma da mão no chão. Estava mais frio e levemente úmido. Ela ficou agachada por um tempo, olhando para aquele pedaço de terra como se ele fosse dizer alguma coisa. Bateu com o cabo da vassoura no chão em vários pontos ao redor. O som era seco, oco, o barulho normal de terra dura, mas naquele pedaço o som era diferente, mais surdo, mais cheio, e os pássaros. Ela tinha notado desde o primeiro dia, mas sem prestar atenção de verdade. Ali perto dos fundos, perto daquele canto, havia sempre 2 ou 3 pássaros. Uns sabiás do campo, uma rolinha cinzenta que aparecia toda manhã. Em volta do resto do sítio, quase nada. O cerrado ressecado não convidava bicho nenhum, mas naquele canto, toda manhã, havia pássaro. Onde tem pássaro, tem alguma coisa. Marlene foi até o baú do quarto e procurou. Encontrou um pedaço de ferro dobrado, algo que devia ter sido parte de uma dobradiça grande com uma ponta que servia de improviso. Voltou para o quintal. Começou a cavar. A terra, nos primeiros 20 centímetros, era dura. Ela foi devagar, empurrando o ferro, afrouxando, retirando com a mão. Quebrou a unha do polegar direito. Não parou. Com uns 30 centímetros, a terra mudou. Ficou mais solta, mais escura, com aquele cheiro forte e bom de humus, de coisa viva, que a gente que já trabalhou na roça conhece bem e não esquece. Marlene cheirou a terra que estava na palma da mão. Fechou os olhos. Era boa terra. Debaixo daquela crosta seca, havia terra boa. Continuou cavando. Com 40 centímetros, a ponta de ferro bateu em alguma coisa. Ela parou. Cavou ao redor devagar, com cuidado, como quem sabe que encontrou algo, mas não sabe o quê. Foi tirando a terra com a mão, dedos afundando no solo escuro e úmido. Apareceu uma superfície de barro cozido, uma tampa. Marlene parou de respirar por um segundo.
Era um pote de barro vermelho escuro, do tipo que os antigos usavam para guardar tudo: água, farinha, toucinho, sementes. Estava fechado com uma tampa de barro encaixada e vedada, com o que parecia ser uma mistura de cera e barro seco. A vedação tinha resistido ao tempo com uma competência que envergonhava muita coisa construída mais recentemente. Ela tirou o pote com as duas mãos. Era pesado, pesado o suficiente para ter coisa dentro. Sentou no chão do quintal com o pote no colo, com as mãos sujas de terra, com o sol de Goiás batendo na nuca, e ficou olhando para aquilo por um bom tempo. Depois, devagar, começou a tirar a vedação. Dentro do pote havia sementes, muitas sementes, de tipos diferentes, separadas em pequenos embrulhos de pano encerado, aquele pano engomado com gordura animal que os antigos usavam para conservar. Cada embrulho estava amarrado com um fio de fibra vegetal e tinha uma marquinha de carvão que parecia uma letra ou um símbolo, mas que Marlene não conseguiu decifrar de imediato. Havia talvez 12 embrulhos diferentes. Ela abriu um com cuidado. Sementes escuras, compridas, com uma nervura no meio. Não reconheceu. Abriu outro. Sementes redondas, miúdas, cor de cobre. Outro. Grãos achatados, cor de terra, com um ponto mais escuro em uma das pontas. Marlene ficou sentada no chão do quintal até o sol começar a baixar, com os embrulhos espalhados no pano ao redor, olhando para cada um. Não sabia o que eram. Não sabia se ainda serviam. Sementes guardadas por décadas dentro de um pote podiam ser só casca, só memória. Mas podiam não ser. E havia aquelas marcas antigas no chão, ao redor daquele pedaço de terra mais úmida. Ela foi ver de perto agora que sabia o que procurar. Eram sulcos rasos, quase apagados pelo tempo, mas que na luz da tarde formavam um padrão. Canteiros. Alguém tinha canteirado aquele trecho com cuidado, com método, muito tempo atrás. O velho Aristides. Ou alguém antes dele. Alguém tinha trabalhado aquela terra com intenção. Alguém tinha enterrado aquelas sementes com cuidado. Alguém tinha querido que aquilo fosse encontrado, ou que fosse preservado. Marlene recolheu os embrulhos um por um, colocou de volta no pote, levou para dentro da casa. Aquela noite ela não conseguiu dormir de jeito diferente. Não de medo, não de frio. De alguma coisa que ela demorou até reconhecer porque fazia muito tempo que não sentia. Curiosidade, esperança, o tipo de coisa que faz o peito ficar levemente mais largo do que o normal. Ela virou de lado na cama de ferro. O colchão ela tinha feito com o que achou, capim seco e o cobertor dobrado, e ficou olhando para o pote escuro no chão do quarto. "O que você é?" ela perguntou baixinho. O pote não respondeu, mas os grilos cantaram mais alto lá fora, e o vento da madrugada bateu diferente na janela sem vidro, com um assovio levemente mais suave, como se o sítio todo estivesse ouvindo a pergunta e ainda estivesse pensando na resposta. Marlene ainda não sabia, naquela noite, que aquelas sementes carregavam um segredo que ia muito além de uma planta. Ia além do sítio. Ia além dela mesma. E que havia olhos na região que logo iam começar a olhar para aquela terra esquecida com um interesse que não tinha nada de generoso. A manhã chegou com cheiro de terra molhada. Marlene abriu os olhos antes do galo. Não havia galo, mas o corpo dela tinha esse relógio interno que nenhuma dificuldade da vida tinha conseguido desregular. 5 da manhã, o céu ainda roxo lá fora pela janela sem vidro, o ar frio da madrugada do cerrado entrando mansinho e fazendo a pele arrepiar. Ela ficou deitada por exatamente 2 minutos. Era o tempo que se permitia. 2 minutos deitada, olhando para o teto de madeira escura, com as manchas de goteira em formato de nuvens tortas, deixando o corpo acordar antes de exigir dele. Depois levantou. Dobrou o cobertor. Colocou os pés descalços no chão de terra batida, frio, firme e real.
e foi acender o fogão. O pote de barro estava onde ela tinha deixado, no canto do quarto. Ela passou por ele sem parar, mas os olhos foram até ele sozinhos. Enquanto o fogo pegava e a água para o café esquentava, Marlene foi até o quintal dos fundos com o primeiro clarão do dia. Queria ver aquele trecho de terra com olho de manhã, com luz diferente, para ter certeza de que não tinha inventado nada. Não tinha inventado. O pedaço era claramente distinto do resto. De joelhos no chão, ela passou os dedos devagar pela superfície. A umidade estava ali, discreta, mas real. E havia algo mais que ela não tinha notado na tarde anterior. Umas raízes finas, quase invisíveis, que corriam pelo solo em direção àquele ponto, como se algo lá embaixo estivesse chamando. Levantou e caminhou devagar ao redor do trecho, olhando para o chão com aquela atenção que só quem já trabalhou a vida inteira na terra desenvolve. Uma atenção que não precisa de nome nem de ciência. É o tipo de coisa que entra pelos pés, sobe pelo corpo e se instala atrás dos olhos. Havia mais umidade do que era explicável pela chuva, que não caía havia semanas. A água vinha de baixo. Marlene ficou parada no meio do quintal, com o café esquecendo de esquentar lá dentro, e pensou: uma mina d'água. Não uma mina grande, não um rio subterrâneo, mas algo. Um filão de umidade que corria fundo e aflorava ali, naquele ponto, alimentando a terra de baixo para cima. Era por isso que o velho Aristides, ou quem fosse, tinha escolhido exatamente aquele canto para enterrar as sementes. Não foi aleatório. Foi sabedoria antiga, daquele tipo que não está em livro nenhum. Guardou as sementes onde a terra não morreria de seca. Depois do café, ralo, sem açúcar, porque o açúcar tinha acabado, Marlene fez o que faria nos dias seguintes também. Foi até a bodega do seu Cândido, 4 quilômetros de estrada de chão. Ela já conhecia cada curva. O sol ainda estava baixo quando chegou, mas o calor já prometia. Seu Cândido estava varrendo a calçada de cimento diante da bodega, um casarão baixo de janelas gradeadas, com pintura azul descascando. Cedo, dona Marlene, ele disse, sem surpresa. Era o tipo de homem que não se surpreendia com nada. Preciso de uma informação, seu Cândido. Ele encostou a vassoura na parede e cruzou os braços com a disposição de quem tem tempo. Conhece alguém que entende de planta, de semente antiga, coisa de roça velha? O homem coçou o queixo por baixo do chapéu de palha. Entender de semente. Ele repetiu devagar, mastigando a questão. Tem a dona Generosa, mulher do finado Belmiro, lá no sítio dela a uns 2 quilômetros daqui para dentro. Mulher velha, mas a cabeça boa. Ela mexia com planta medicinal, com horta, com essas coisas. Por que pergunta? Encontrei umas sementes no sítio, guardadas em pote de barro. Velhas. Quero saber o que são. Seu Cândido a olhou com aquela expressão comprida de interior que pode ser qualquer coisa. Curiosidade, desconfiança, respeito. E que o interiorano habilidoso não entrega de imediato. Sementes guardadas em pote, ele disse. Isso, do sítio do seu Aristides. Isso. Ele ficou um momento em silêncio. Depois, vai lá falar com Dona Generosa. Fala que foi eu que mandou. Dona Generosa tinha 78 anos e um par de olhos pretos que viam tudo de uma vez. Era baixinha, curvada, com as mãos cheias de nós e manchas escuras do tempo. Usava um avental de chita por cima da roupa e um pano na cabeça amarrado na nuca. Quando Marlene chegou ao portãozinho de madeira do sítio dela, um lugar pequeno, mas vivo, com canteiros de ervas, um pé de mamão carregado e galinhas soltas por todo lado, a velha já estava na varanda, parada, como se tivesse ouvindo os passos na estrada de longe. Marlene explicou. A velha ouviu sem interromper. Quando Marlene tirou o pote da sacola e começou a abrir os embrulhos em cima do banco da varanda, Dona Generosa se aproximou devagar.
Pegou um embrulho, abriu, colocou algumas sementes na palma da mão, trouxe perto dos olhos. Ficou em silêncio por um tempo longo. Onde você disse que achou? A voz era pausada, rouca. Enterrado no quintal dos fundos, em torno de 40 centímetros. Pote vedado com cera? Com cera e barro. A velha assentiu devagar. Abriu outro embrulho. Mais silêncio. Isso aqui, ela disse, segurando as sementes compridas escuras, é milho crioulo de uma variedade que eu não vejo desde menina. Minha avó plantava. Chamava de milho de ouro preto, porque a espiga ficava quase roxa. Produz menos do que o milho que tem hoje, mas resiste à seca como não tem igual. Não precisa de chuva toda semana. Vai na força da terra. Marlene olhou para as sementes na mão da velha. E ainda presta, depois de tanto tempo guardada? Depende de como foi guardado. Dona Generosa examinou as sementes com os dedos. Partiu uma ao meio com a unha. O miolo não apodreceu. A semente com miolo bom tem chance. Não garanto que todas pegam, mas algumas vão pegar. Pegou o segundo embrulho, as sementes redondas cor de cobre. Isso eu não conheço. Ela franziu o senho. Mas parece feijão. Uma variedade antiga, não sei qual. Precisa plantar e ver. Terceiro embrulho. Quarto. Quinto. Dona Generosa ia nomeando o que conhecia e confessando o que não sabia, sem cerimônia. Havia uma abóbora de casca dura que a velha chamou de jerimum de pescoço. Havia o que parecia ser uma quiabeira de variedade antiga. Havia grãos que ela disse poderem ser de uma melancia de polpa amarela que antigamente se cultivava no cerrado. E havia 3 embrulhos que ela simplesmente não reconheceu. Sementes de formatos incomuns, com aquelas marcas de carvão nos panos que pareciam indicar algo que nenhuma das duas sabia ler. Quem que plantava essas marcas? Marlene perguntou. Não são marcas de hoje, não. A velha virou o pano, examinou com atenção. Isso aqui parece letra de quem aprendeu a escrever sozinho, daquele jeito antigo, ou símbolo de guardar memória. Pessoa que sabia o que estava fazendo. Sabia que queria preservar. Ficaram as duas sentadas na varanda por um tempo, com os embrulhos espalhados entre elas, o sol subindo devagar e as galinhas da velha andando pelo quintal como se o mundo fosse delas. E era mesmo, pelo menos naquele pedaço. Você vai tentar plantar? Dona Generosa perguntou, sem julgamento na voz. Vou. Com o quê? Sem enxada? Sem trator? Sem nada? Com o que tiver. A velha a olhou por um longo momento. Depois se levantou devagar, foi para dentro da casa e voltou com uma enxada velha de cabo remendado com arame, uma enxadinha de mão, um facão amolado e um saco de estopa com adubo de curral seco. Pega. Ela colocou tudo no chão. O adubo vai ajudar nessa terra dura. E olha, moça, ela esperou Marlene levantar o olho. Planta primeiro onde você viu a umidade. Sente o chão toda manhã. A terra fala, mas fala baixo. Você tem que se abaixar para ouvir. Marlene olhou para as ferramentas no chão. Sentiu a garganta apertar com uma gratidão que não sabia virar palavras. Eu devolvo, Dona Generosa. A velha fez um gesto com a mão, dispensando a dívida. Você devolve plantando. Isso já é suficiente. Os dias seguintes foram feitos de terra, suor e silêncio. Marlene acordava no escuro, bebia o café ralo, pegava as ferramentas e ia para o quintal. Começou pelo trecho úmido, preparando o solo com cuidado, afofando, retirando pedra, incorporando o adubo que Dona Generosa tinha dado, misturando com a terra escura que ficava abaixo dos primeiros centímetros de argila dura. O trabalho era pesado. As mãos, que já eram calejadas, ficaram mais ásperas ainda. Os ombros doíam à noite com um latejo surdo que ela ignorava. O joelho direito, que nunca prestou bem desde uma queda anos atrás, reclamava toda vez que ela ficava agachada por tempo demais. Ela não parava.
Havia algo naquele trabalho que era diferente de tudo que tinha feito antes. Quando lavava a roupa dos outros, quando cozinhava na casa do cunhado, quando varria o quintal que não era dela, havia sempre aquela sensação de estar cumprindo uma obrigação que ninguém tinha pedido, mas que todo mundo exigia. Um peso de existir como inconveniência. Aqui, o peso era diferente. Era o peso das ferramentas, o peso do corpo trabalhando, o peso honesto da fadiga que vem de fazer alguma coisa que é sua. No 5º dia de preparo, ela plantou as primeiras sementes. O milho crioulo foi o primeiro. Ela fez as covas com o cabo da enxadinha, mediu com o palmo da mão a distância entre elas, do jeito que a mãe tinha ensinado, 30 anos atrás, num quintal que não existia mais. Pôs 3 sementes por cova, cobriu, apertou a terra com os dedos. Depois ficou parada, olhando para aquele chão revolvido. Não havia como saber se as sementes iam germinar. Não havia garantia de nada. Era terra velha. Semente mais velha ainda, sol bruto e chuva escassa. Podia ser que não desse nada. Podia ser que daqui a 10 dias aquele chão continuasse igualzinho, plano, mudo, sem nenhum sinal de vida. Mas podia ser que não. E essa possibilidade, pequena, frágil, do tamanho de uma semente entre os dedos, era o suficiente. Na 2ª semana, a chuva chegou. Não uma garoa, uma chuva de verdade, daquelas que o cerrado guarda por semanas e larga tudo de uma vez. Trovão distante primeiro, depois aquele vento que cheira a terra molhada antes mesmo de uma gota cair. E então a água, grossa, barulhenta, batendo nas telhas com o som de centenas de dedos tamborilando ao mesmo tempo. Marlene ficou na varanda da frente, olhando para a chuva cair. A água entrou pelo telhado afundado do canto direito e formou uma poça no chão da sala. Ela pôs o balde que tinha achado na cozinha embaixo do goteiro e voltou para a varanda. A chuva durou 2 horas. Quando parou, o quintal estava ensopado. As poças refletindo o céu que clareava, e a terra tinha aquele cheiro que Marlene achava o mais bonito do mundo. Úmido, pesado, cheio de promessa. Ela foi até o canteiro no escuro ainda molhado. Agachou. Olhou de perto. Nada ainda. Era cedo. Mas a terra estava perfeita. Escura, úmida, até onde a enxadinha alcançava, com aquele aspecto de coisa viva que a terra seca não tem. Voltou para dentro. Trocou a roupa molhada. Aqueceu o que sobrou do feijão. E foi naquela noite, comendo feijão com arroz sozinha na mesa da cozinha, com a vela acesa no prato, que Marlene percebeu que estava, pela primeira vez em muito tempo, bem. Não feliz, não tranquila. Bem. Uma palavra simples que carrega mais do que parece. O tipo de bem que não depende de ninguém confirmar. Na manhã do 11º dia, ela encontrou os primeiros brotos. Eram pequenos, 2 pares de folhinhas dobradas saindo da terra com aquela determinação discreta que as plantas têm, sem alarde, sem pressa, apenas empurrando para cima como se soubessem desde sempre que era para isso que estavam ali. Marlene ficou ajoelhada no canteiro por um longo tempo. Não disse nada. Não precisava. Mas algo se moveu no peito dela. Algo que tinha ficado parado por anos, quieto, guardado, esperando por um sinal qualquer de que ainda valia a pena. Aquelas 2 folhinhas verdes no meio de tanta terra seca eram esse sinal. Ridículo, ela pensou. 2 folhinhas de milho me fazendo chorar. Mas chorou. Ali mesmo, de joelhos na terra úmida do quintal, no calor que já começava às 8 da manhã, com as mãos enlameadas e o cabelo solto. Chorou do tipo silencioso, sem soluço, só a lágrima que desce porque não tem mais como segurar. O choro de quem aguentou muito tempo sem e de repente encontra alguma coisa. Enxugou o rosto com o dorso da mão. Deixou uma mancha de terra na bochecha. Levantou. Tinha trabalho para fazer. Foi na 3ª semana que ela viu o carro pela primeira vez.
Uma caminhonete branca, cabine dupla, vidros escuros. Passou devagar pela estrada de chão, lá na frente do sítio. Devagar demais para quem estava só passando. Ela estava no quintal da frente quando viu, enxada na mão, e ficou parada observando. O carro não parou. Continuou devagar, levantando uma poeira fina de terra vermelha e sumiu na curva. Marlene ficou olhando para a estrada vazia por um momento. Depois voltou ao trabalho. Mas alguma coisa no fundo do peito, aquele instinto que a vida difícil desenvolve nas pessoas, o sensor de perigo que aprende a funcionar antes que a cabeça entenda o motivo, ficou ligada. Aquela caminhonete não era de pessoa que passava por acaso. Estrada de fim de linha, sem saída do outro lado a não ser o cerrado. Não havia razão para ninguém passar ali sem destino. Quem pegava essa estrada estava indo a algum lugar específico, e o único lugar específico era o sítio dela. Alguém estava olhando. Marlene não sabia ainda quem era, não sabia ainda o que queria, não sabia que o segredo daquelas sementes era maior do que ela imaginava, e que havia quem já soubesse disso há mais tempo do que ela tinha naquele sítio, mas ia descobrir. Por enquanto, tinha brotos para cuidar. A terra começa a responder. Os brotos crescem. E lá longe, atrás dos vidros escuros de uma caminhonete branca, um par de olhos calcula com a frieza de quem já decidiu o que quer e está apenas esperando a hora certa de agir. Marlene só foi descobrir isso na 5ª semana, mas o interior tem seu próprio jeito de entregar informação, aos poucos, em pedaços, como quem serve comida de panela funda e vai tirando uma colher de cada vez. Você não pergunta tudo de uma vez, você ouve, espera, junta os fragmentos, e os fragmentos foram chegando. Na tarde de uma terça-feira, ela foi até a bodega do seu Cândido buscar 1 quilo de fubá e acabou ficando mais tempo do que pretendia. Havia 2 mulheres na bodega quando chegou. Dona Aparecida, que morava no primeiro sítio da estrada, e a filha dela, uma moça de uns 20 e poucos anos chamada Rosária, que tinha estudado em Goiânia e voltado para cuidar da mãe depois que o pai morreu. As 2 compravam quando Marlene entrou e continuaram a conversa sem cerimônia, porque no interior a chegada de alguém não interrompe o assunto, só o inclui. Falavam de uma compra de terra que tinha acontecido no mês anterior. Um fazendeiro da cidade, Goiânia ou Anápolis, as versões divergiam. Tinha adquirido as 2 propriedades que ficavam a uns 8 quilômetros dali, do lado do córrego do Bálsamo. Pagou bem, disseram. Os donos foram embora sem olhar para trás. Esse homem está comprando tudo que aparece por aqui, disse Dona Aparecida, com a voz de quem não aprova, mas também não vai fazer nada. Já é o 4º sítio esse ano. Compra por quê, mãe? O que ele vai fazer com tanta terra aqui no fim do mundo? Isso que eu quero saber. Seu Cândido, que estava atrás do balcão ouvindo com aquela expressão de quem ouve sempre e fala pouco, disse apenas: chama Regis. Regis Lacerda. Tem fazenda grande lá perto de Cesarina. Homem de dinheiro, de negócio. Marlene estava de costas, olhando para as prateleiras, mas os ouvidos foram direto para aquele nome. Esse homem veio falar com você alguma vez, seu Cândido? Ela perguntou, de costas ainda. Uma vez. Entrou aqui, pediu uma água, ficou conversando. Perguntou sobre as terras da redondeza. Quem tinha, quem não tinha herdeiro, quem estava com dificuldade. Marlene virou. Perguntou sobre o sítio do seu Aristides. Seu Cândido a olhou. Uma pausa mínima. O tipo de pausa que no interior equivale a uma resposta. Perguntou sim. Naquela noite, Marlene ficou na varanda da frente por um tempo longo depois que o sol baixou. O céu de Goiás à noite era uma coisa à parte. Sem luz de cidade, sem nada que competisse, as estrelas ficavam tão próximas que parecia possível alcançar alguma com a mão se a gente se esticasse um pouco. O Cruzeiro do Sul estava onde sempre estava,
fiel, constante, aquela cruz de 4 pontos que os mais velhos do interior usavam para se orientar antes de qualquer GPS existir. Marlene olhou para ele por um tempo. Pensou no que sabia até agora. Um homem comprando terras na região, terras às margens de córrego, terras que outros não queriam mais. E perguntando especificamente sobre o sítio do velho Aristides. Um lugar que todo mundo considerava imprestável. Todo mundo menos ela. E menos, ao que parecia, esse tal de Regis Lacerda. O que ele sabia que os outros não sabiam? Ela pensou nas sementes, no pote de barro vedado, naquele pedaço de terra úmida onde os brotos tinham crescido com uma disposição que ela não conseguia parar de admirar. Retos, fortes, de uma cor verde mais intensa do que ela esperava para sementes tão velhas. Havia algo ali. Algo que ela ainda não entendia completamente, mas que sentia com aquela certeza de corpo inteiro que não precisa de explicação. E esse homem, esse Regis Lacerda, com a caminhonete branca e os vidros escuros, também sentia. Marlene ficou olhando para as estrelas, até o frio obrigar ela a entrar. Ele apareceu numa manhã de sexta-feira. Marlene estava no canteiro dos fundos, de joelhos na terra, desbastando erva daninha com a enxadinha de mão, quando ouviu o barulho do motor na estrada. Reconheceu o som, aquele motor forte, ronco contido de carro caro, tentando parecer discreto. Ficou parada, escutando, até o barulho parar. Portão da frente, que ela não tinha, na verdade. Só 2 mourões e um arame que servia de indicação mais do que de obstáculo. Ouviu passos na terra seca. Passos de homem, pesados, calçados com sola, que não era de borracha simples. Levantou devagar. Enxugou as mãos no pano que trazia no cinto. Contornou a casa pelo lado, saindo na varanda da frente antes que ele chegasse lá. O primeiro pensamento foi que era mais novo do que ela esperava. Devia ter uns 50 anos, talvez menos. Alto, largo de ombros, com aquele tipo de corpo que já foi forte e que a idade foi amolecendo nos cantos, mas não destruiu. Cabelo grisalho aparado, barba curta, bem feita. Camisa de botão de manga comprida. No calor de Goiás, com o sol já a pino, aquilo era um sinal. Homem que cuida da aparência mesmo no calor é homem que quer passar uma impressão. Usava um chapéu de couro que não era de trabalho, era de enfeite. Nos pés, uma bota de couro que valia mais do que tudo que Marlene tinha naquele sítio. O rosto dele era o que desequilibrava a conta. Era um rosto que sabia ser agradável. Olhos claros, castanho esverdeado, com um canto levemente puxado que dava uma expressão permanente de quase sorriso. Nariz forte, queixo decidido. O tipo de rosto que faz as pessoas baixarem a guarda antes de perceber que fizeram isso. Marlene não baixou. Ficou na varanda, de pé, com a enxadinha ainda na mão, olhando para ele sem expressão. Ele chegou até o pé da varanda e parou. Tirou o chapéu. Um gesto calculado, ela percebeu, do tipo que parece educação e, na verdade, é apresentação. Bom dia. A voz era grave, pausada, com aquela cadência do homem que está acostumado a conduzir conversa. A senhora é Dona Marlene Bastos? Sou. Meu nome é Regis Lacerda. Um sorriso contido, quase tímido na superfície, mas os olhos não participavam do sorriso. Tenho umas propriedades aqui pela região. Sou vizinho seu, por assim dizer. Por assim dizer, ela repetiu, sem sorrir. Ele esperou um segundo como quem recalibra o approach. Posso chegar mais perto? O sol está pesado. Marlene fez um gesto para o banco da varanda. Não convidou para entrar. O banco era do lado de fora. Essa distinção ela fez de propósito, e ele entendeu. Sentou sem reclamar. Ela ficou de pé, encostada no pilar de madeira, posição que mantinha a vantagem de altura. O que o senhor quer? Direto. Sem preparação. Sem café oferecido. Sem a conversa de chegada que o interior usa antes dos assuntos sérios.
Ela tinha dispensado o ritual propositalmente e viu nos olhos dele o brevíssimo ajuste de alguém que percebe estar num jogo diferente do que planejou. Eu gostaria de conversar sobre essa propriedade, ele disse com naturalidade recomposta. Soube que a senhora herdou recentemente, que está tentando reativar a terra. Tentando não, estou reativando. Que ótimo! Ele jogou o chapéu devagar na própria mão, um tique de raciocínio. Eu tenho interesse em fazer uma proposta, dona Marlene. Compra direta, valor justo, sem burocracia. Eu tenho contato com cartório, com advogado, facilito tudo. A senhora recebe o dinheiro e pode recomeçar em condições melhores. Marlene ficou em silêncio por um momento. Condições melhores, ela disse. Isso, essa terra é difícil, solo pobre, longe de tudo, sem estrutura. A senhora está aqui sozinha, sem recurso. Eu ofereço uma saída digna, saída digna. As mesmas palavras, com outra roupa, que o cunhado tinha usado. Você precisa se virar, Marlene. Estamos te dando uma saída digna. Ela olhou para Regis Lacerda com atenção redobrada. Por que o senhor quer essa terra? Tenho expansão planejada na região, preciso de área. Para o quê? Agropecuária. Soja, eventualmente. Talvez gado. Soja nessa terra, ela disse, e não escondeu a incredulidade. O senhor veio de Goiânia ou de onde? Mas qualquer um que conheça esse solo sabe que soja aqui precisaria de um investimento absurdo para corrigir o terreno. Não fechariam conta. Os olhos dele, aqueles olhos claros com o quase sorriso, piscaram uma vez. Rápido, quase imperceptível. Ela tinha chegado perto de alguma coisa, e ele sabia. Eu tenho como viabilizar. Ele disse mais cauteloso agora. Tenho certeza que tem. Marlene ficou de pé no mesmo lugar, voz tranquila. Mas não está à venda. A senhora nem ouviu o valor. Não preciso, não está à venda. Regis Lacerda ficou em silêncio por alguns segundos. Naquele silêncio, ela conseguiu ler algumas coisas. Surpresa contida, um cálculo rápido, e embaixo de tudo aquilo, algo que ela não soube nomear direito, mas que reconhecia pelo cheiro. Paciência predatória. O tipo de paciência de quem já decidiu que vai conseguir o que quer e está apenas avaliando qual caminho vai custar menos. Ele se levantou. Recolocou o chapéu. Eu entendo. O sorriso voltou, mais suave agora, quase gentil. Não vou insistir. A senhora está recém-chegando, ainda está se encontrando no lugar. É natural querer tentar. Desceu os degraus da varanda. Parou na última. O mais se mudar de ideia, e o tom agora era de quem tem certeza de que a outra pessoa vai mudar, pode me procurar. Deixo meu número com seu Cândido. Caminhou de volta para a caminhonete. Passos calmos, sem pressa. Homem que não costuma ser recusado e que, quando é, não demonstra. Marlene ficou na varanda, vendo a caminhonete branca recuar pela estrada de chão, levantando a poeira vermelha que demorava a baixar. Quando o carro sumiu na curva, ela percebeu que tinha segurado a enxadinha com força suficiente para deixar a marca dos dedos na palma da mão. Naquela tarde, ela foi até Dona Generosa. A velha a recebeu com um copo de suco de tamarindo e a expressão de quem já sabe o assunto antes de ouvir. Ele veio falar com você, Dona Generosa disse. Afirmação. Não pergunta. Como a senhora sabe? Porque já foi em todo mundo por aqui. A velha sentou na cadeira de palha da varanda, com o copo no joelho. Veio aqui também faz uns 2 meses. Ofereceu dinheiro pelo meu sítio. Eu mandei ele embora do mesmo jeito que estou imaginando que você mandou. A senhora sabe o que ele quer de verdade. Dona Generosa ficou um momento olhando para o quintal dela, para os canteiros de ervas, para o pé de mamão. Depois virou para Marlene. Esse homem tem ligação com uma empresa de fora. Uma empresa que compra semente. Não qualquer semente. Semente rara, antiga, crioula. Aquelas que as grandes empresas de agronegócio pagam muito para ter, porque não conseguem reproduzir em laboratório.
Variedades que adaptaram por séculos a condição do cerrado, que resistem a pragas e seca de um jeito que os híbridos modernos não conseguem. Marlene sentiu o estômago apertar. A senhora está me dizendo que as sementes que eu encontrei podem valer muito mais do que essa terra toda? A voz da velha era calma, como quem diz uma coisa que já sabe há tempo. O velho Aristides era um homem que entendia de planta como poucos. A família dele cultivava essas variedades há gerações. Quando ficou velho, quando soube que ia morrer sem quem continuasse, ele enterrou. Guardou para quem viesse depois. Marlene ficou em silêncio. Esse Regis sabe das sementes? Suspeita. Ele é esperto. Sabe que aquela terra não tem valor pelo que mostra por fora. Mas Aristides era conhecido entre os mais velhos por guardar variedades que não existem mais em nenhum outro lugar. Regis está comprando as terras ao redor porque está procurando. Ainda não sabe ao certo onde está. Mas agora sabe que eu encontrei alguma coisa. Dona Generosa a olhou. Por que acha que ele foi tão rápido até você? A noite fechou sobre o cerrado com aquela velocidade do interior, onde não existe o crepúsculo longo das cidades. Um momento era tarde, outro era noite. As estrelas apareceram todas de uma vez. Marlene fez o caminho de volta a pé, no escuro que conhecia de cor agora, sentindo a terra dura embaixo das sandálias, ouvindo os grilos que enchiam o ar com uma camada sonora constante. Pensou nas sementes no pote de barro dentro do quarto. Pensou nos brotos que cresciam no canteiro. Pensou nos olhos claros de Regis Lacerda. Aquele quase sorriso que não chegava aos olhos. Aquela paciência de quem espera porque tem certeza. Entrou no sítio. Passou pelo quarto, parou diante do pote. O pegou com as duas mãos. Levou para a cozinha, colocou em cima da mesa. Ficou olhando para ele com a vela acesa, a chama oscilando com a brisa que entrava pela janela sem vidro. Aquele homem ia voltar. Ela sabia. E da próxima vez não ia ser só com conversa. Marlene ficou na mesa até tarde, pensando. Quando foi deitar, tinha tomado duas decisões. A primeira, as sementes precisavam de alguém que entendesse delas de verdade, alguém além de Dona Generosa, alguém que pudesse dizer com clareza o que eram, de onde vieram e o que valiam. A segunda, ela não ia esperar Regis Lacerda dar o próximo passo. Ia dar o dela primeiro. As sementes estão crescendo. O perigo também. E Marlene Bastos, a mulher que o mundo esqueceu num sítio caindo aos pedaços no interior de Goiás, está começando a entender que o que ela encontrou debaixo da terra não é apenas a chance de reconstruir uma vida. É a chance de não perder, pela segunda vez, tudo que é seu. Marlene não era mulher de pedir ajuda. Tinha aprendido desde cedo que pedir abria espaço para o não. E o não tinha um peso que ela preferia não carregar. Melhor resolver sozinha, mesmo que demorasse mais, mesmo que custasse mais no corpo e no orgulho. Era um jeito de viver que o Renato sempre criticava com carinho. Você não precisa ser uma ilha, Marlene. E que ela nunca conseguiu mudar de verdade, mesmo querendo. Mas havia coisas que ultrapassavam o tamanho de uma pessoa só. E ela sabia disso. Na manhã seguinte à visita de Regis Lacerda, ela acordou antes ainda do horário de costume. 4 da manhã, o céu completamente fechado lá fora. Não de nuvem, mas daquele preto fundo de madrugada que precede as horas mais frias. Ficou deitada por um momento ouvindo o silêncio, que era diferente do silêncio comum. Mais pesado, com uma qualidade de coisa contida, de ar que estava sendo segurado. Chuva vindo, ela pensou. Chuva grande. Levantou, acendeu o fogão, fez o café. Enquanto esperava a água ferver, foi até o canteiro dos fundos com o candeeiro de querosene que tinha comprado na bodega. Sua única fonte de luz portátil. Abaixou sobre as plantas. Os brotos de milho crioulo tinham agora uns 12 centímetros.
retos, de um verde escuro quase improvável naquela terra. Ao lado, 3 pés do feijão misterioso já tinham aberto as primeiras folhas verdadeiras, largas, levemente aveludadas, de uma variedade que ela nunca tinha visto antes, mas que tinha um vigor que saltava aos olhos mesmo na luz fraca do candeeiro. Ela ficou de cócoras por um bom tempo, olhando para aquelas plantas com a atenção de quem está começando a entender que tem responsabilidade sobre alguma coisa viva. Precisava de ajuda. Precisava de alguém que soubesse identificar aquelas sementes com precisão. Não só pelo nome antigo que os mais velhos conheciam, mas com o conhecimento de quem poderia dizer de onde vieram, quantas variedades havia ali, e principalmente o que aquilo representava. Dona Generosa tinha feito o que podia com o que sabia. Era muito, mas não era suficiente para o que estava por vir. Ela pensou. Tomou o café em silêncio e lembrou de Tobias. Tobias Drummond era filho de uma prima distante da mãe de Marlene. Um daqueles parentescos que o interior brasileiro tece em camadas e que as pessoas de fora nunca conseguem rastrear direito. Ela o tinha visto pela última vez no velório da mãe, havia mais de 15 anos. Um homem magro, de óculos, que trabalhava com alguma coisa ligada a plantas medicinais ou agricultura. Ela não lembrava direito os detalhes, só que ele tinha estudado, que morava em alguma cidade do interior de Goiás e que tinha dado o número de telefone dela na época com aquela cordialidade de parente distante que provavelmente nunca vai ser usada. Ela tinha jogado o papel fora, mas seu Cândido tinha telefone. E o interior tem uma memória longa. Na bodega, ela explicou o que precisava com a brevidade de sempre. Seu Cândido ouviu, coçou o queixo, disse que não conhecia nenhum Tobias Drummond. Mas havia um rapaz, filho de uma agricultora de Cesarina, que tinha estudado agronomia em Rio Verde e voltado para trabalhar na região, que entendia de semente crioula, chamava Gilmar. Trabalhou um tempo num projeto do governo de preservação de variedades nativas do Cerrado, antes do projeto acabar por falta de verba, como acabam os projetos do governo. Ele entende do assunto, seu Cândido disse, com a certeza de quem recomenda por experiência. Homem sério, não é de falar à toa. Marlene pediu o contato. E foi assim, na tarde de uma quinta-feira, que Gilmar Teixeira apareceu no sítio numa moto Honda vermelha com um capacete que tinha uma rachadura na viseira colada com fita adesiva. 35 anos, pele escura de quem trabalha ao sol, óculos de grau de armação grossa que ele ajustava com o indicador a cada poucos minutos. Chegou sem cerimônia, olhou para a casa com a expressão profissional de quem avalia sem julgar e disse apenas: "Onde estão as sementes?" Passaram a tarde inteira na mesa da cozinha. Gilmar trouxe na mochila uma lupa, um caderninho de capa preta já bem usado, e uma faca de bolso que usava para partir as sementes ao meio e examinar o interior. Abriu cada embrulho com cuidado, examinou, cheirou, testou a consistência. Anotava em silêncio, com aquela concentração de quem está traduzindo uma língua difícil. Marlene ficou do outro lado da mesa, quieta, deixando ele trabalhar. A tarde foi fechando lá fora. O céu que ela tinha sentido pesado desde a madrugada começou a ficar cor de chumbo pelos cantos. O vento mudou de direção, detalhe que qualquer pessoa do campo sabe ler como lê um texto. Gilmar não percebeu o tempo. Ela percebeu, mas não interrompeu. Depois de quase 2 horas, ele tirou os óculos, limpou na camisa, recolocou. Olhou para ela com uma expressão que ela não soube classificar imediatamente. Era uma mistura de compostura profissional e alguma coisa por baixo que era claramente espanto. Dona Marlene, ele disse, com a voz controlada de quem está escolhendo as palavras. O senhor sabe o que tem aqui? Sementes antigas, ela disse. Isso eu já sei. Não é só isso. Ele pôs a mão em cima do caderninho.
Esse milho aqui é uma variedade que a gente chamava de cateto roxo do cerrado. Existia documentação sobre ela nos arquivos do projeto que eu trabalhei, mas as amostras físicas que tínhamos foram perdidas quando o projeto encerrou. Faz 6 anos que a gente considera essa variedade extinta, extinta no sentido técnico, sem material genético preservado em nenhum banco de sementes que a gente conhece. Marlene ficou olhando para ele. Esse feijão, ele continuou apontando para o segundo embrulho, é um feijão carioca nativo, variedade adaptada especificamente às condições de seca do cerrado goiano. Também sem registro ativo. E esses aqui, ele indicou 3 dos embrulhos que Dona Generosa não tinha reconhecido. Eu precisaria analisar em laboratório para ter certeza. Mas pela morfologia, pelas características externas, podem ser variedades que a gente não tem nome científico registrado. Variedades que existiam antes da chegada da agricultura industrial e que simplesmente sumiram do mapa. O vento lá fora bateu na janela sem vidro com uma força maior que o normal. A vela oscilou. Ambos olharam para a janela por um segundo. Quanto isso vale? Ela perguntou diretamente. Gilmar foi honesto da mesma forma direta. Para as empresas de sementes, muito, muito dinheiro. Essas variedades têm adaptações naturais que anos de laboratório não conseguem reproduzir. Resistência à seca, a pragas específicas, ao solo ácido do cerrado. Quem tiver o material genético tem uma vantagem que o mercado paga caro para ter. E para outras pessoas, para agricultores, ele a olhou com uma atenção diferente agora, mais cuidadosa. Para agricultores familiares, para comunidades de pequeno produtor, essas sementes podem ser a diferença entre depender de semente comprada todo ano e ter autonomia de plantio. Semente crioula não tem royalty. Você planta, colhe, guarda, replanta, ninguém cobra nada, ninguém controla. Marlene ficou em silêncio processando aquilo. Tem um homem, ela disse, chamado Regis Lacerda, está comprando terras na região. Veio aqui me fazer proposta essa semana. A expressão de Gilmar mudou de forma que ela não esperava. Ficou mais fechada, mais cuidadosa, como quem ouve um nome que reconhece e que não traz boa memória. Você conhece ele? Ela perguntou. Sei quem é. Uma pausa. Ele